Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo especial. Não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar sobre o ritual do conselho kármico. Esse ritual é como se fosse um processo que nós fazemos pedindo perdão pelos nossos pecados. E como ele tem data fixa para acontecer e ele ocorre, agora em 31 de dezembro, eu achei importante, eu senti no meu coração que era importante compartilhar para vocês esse conhecimento. Óbvio que cada um faz se quiser, se o coração disser que é importante fazer. Mas como ele tem data fixa, como eu falei, alguns minutos atrás, eu quero compartilhar com vocês, porque eu combinei isso com vocês, Sempre vou passar o melhor e vocês decidem se vão seguir ou não, Olha que legal essa foto. Ele nos mostra os 7 mestres dos mestres ascensionados. Eu já falei um pouquinho sobre eles. Se vocês não têm conhecimento sobre eles, volta no canal no YouTube que tem lá um pouquinho sobre quem eles são. Mas é legal que nessa imagem fala com El Morya, cada um deles, todos têm todos os dons, mas alguns têm os dons em destaque, Então El Morya, o dom dele é a vontade e o propósito, a determinação. Ele é o Chohan do domingo, que é a cor azul. O Confúcio, ele tem o dom do amor, sabedoria e iluminação. Ele rege a segunda-feira, ele é do raio amarelo. O mestre El Morya é do raio azul, A mestra Rovena tem o dom em destaque, inteligência ativa e adaptabilidade. Ela rege a terça-feira e a cor dela é a rosa. Na quarta-feira, quem nos rege é o Serapis Bey, o mestre da harmonia e da ascensão. Na quinta-feira é o mestre Hilarion, e o forte dele, o conhecimento, é a cura, a cor verde é a cura, e ele rege a quinta. Na sexta-feira quem rege é a mestra Nada, e ela é focada na devoção e no idealismo. E no sábado quem rege é o nosso querido mestre Saint Germain, com a ordem cerimonial, e ele também é o regente, desta nova era da transição planetária, nova era de Aquário. Achei muito linda essa imagem e tentei destacar para vocês conhecerem um pouquinho. Mas quem se interessar, como eu disse, tem vídeos anteriores sobre eles. O que eu vou falar hoje é sobre o ritual do conselho kármico. Esse ritual ocorre 2 vezes no ano, em 30 de junho e 31 de dezembro. O que isso quer dizer? Que os mestres se reúnem para fazer uma avaliação de como foi nosso ano, das coisas boas e coisas ruins, de como eles podem nos ajudar a melhorar, a diminuir esse karma. O objetivo deles é nos ajudar com o karma, mas é claro que isso só depende das nossas ações. Os senhores do karma se reúnem para analisar nessas 2 datas, somente essas 2 datas. Já ouvi sites e vi pessoas falando de várias outras datas. Isso não é verdadeiro. Eu já li vários livros sobre os mestres e as datas são definidas. É a época que realmente as 2 datas que eles se reúnem. Por mais que a gente aqui na Terra queira fazer por a data que for, cada um pode escrever o que quiser num site, numa página, segundo os livros que embasam, a Fraternidade Branca, são somente esses 2 dias que realmente eles se reúnem. E eles vão analisar os karmas coletivos, coisas que a gente fez junto, em grupo, karmas individuais e o karma sobre o nosso planeta. Um monte de ações nossa impacta no nosso planeta. E isso é horrível. E às vezes a gente faz sem perceber. A reunião tem por objetivo diminuir, dissolver
ou trabalhar intensamente para que esse processo seja transmutado, seja transformado em algo melhor. Então, assim, eles vão se reunir e fazer uma avaliação. Por exemplo, vão avaliar a Lúcia. O que ela fez de bom, o que ela fez de ruim, aquelas coisas que ela já fez. Será que pode ser diminuído aquele karma lá daquela vida passada dela, daquela vida que ela foi muito má? Será que a gente pode amenizar tudo que ela tem ainda para receber de karma? É importante destacar aqui, esse ritual é como se fosse pedir perdão para Deus. Indiferente da nossa religião, se você acredita ou não em karma, eu acho que um momento que a gente tenha para pedir perdão para Deus nunca vai ser demais. Porque pelo menos eu, Lúcia, acho que peco muito mais do que gostaria. Então, quantas mais vezes eu puder pedir perdão a Deus, melhor eu vou ter, mais chances eu vou ter, né, de chegar perto a Ele, de ser uma pessoa melhor, né? Nós estamos aqui na Terra para evolução espiritual. Nós passamos por desafios que nos trazem um ensinamento, um aprendizado. E é isso que a gente precisa ter para se tornar uma pessoa melhor. Como eu já disse em vídeos anteriores, o nosso foco aqui não é eu ser melhor que ninguém. É eu, Lúcia Diniz, ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E assim sucessivamente. A gente começa esse ritual acendendo uma vela no dia 30/6 ou 31/12. E essa vela pode ser violeta ou branca. Ela vai ser utilizada nesse processo e depois você deixa ela queimar inteirinha até ela acabar. A gente vai começar esse ritual escrevendo uma carta com muita humildade e falando dos nossos karmas. Karmas são coisas ruins, manias que a gente tem, ideias que a gente faz, sabe que não tá legal, mas às vezes não consegue evitar. Essa carta a gente vai falar o que a gente tem de ruim de físico. Pode falar de dor, de doença, emocional. Ai, eu sou muito nervosa, eu sou muito ansiosa, eu tenho muita raiva, eu me estresso muito. Mental, ai, quando eu fico sozinha eu só penso coisa ruim. Quando eu vou num lugar eu só penso coisa ruim. E planetário, o que a gente faz de errado que prejudica o nosso planeta? Isso também inclui se a gente recicla. Quando você faz comida na sua casa, todas as latinhas e caixinhas você separa para colocar no reciclado? Você lava esse recipiente, essa lata, essa caixinha para deixar limpinha, para que os moços que vão trabalhar com reciclagem não cheguem até eles com o cheiro de todo, sei lá, uma caixa de molho que a gente abriu. Se você não lavar antes de pôr no reciclado, até chegar na mão de quem vai reciclar, pode ser que o tempero que tinha nesse molho azedou, pegou cheiro, ficou um cheiro horrível. E a pessoa que vai reciclar não tem a obrigação de ficar com o nosso fedido só porque ela precisa trabalhar fazendo a reciclagem. A gente está fazendo isso no dia a dia? A gente está evitando de jogar um lixo no lugar errado? A gente, sei lá, sujando praia, rua. Esses pequenos detalhes impactam diretamente no nosso planeta. A gente já parou para pensar sobre isso? Atentar que essas situações, que algumas situações da nossa vida se repetem. Já aconteceu de eu falar assim, nossa, mas parece que eu já passei por essa situação. Sabe, uma situação que me deixava chateada e eu não conseguia superar. Uma situação que me deixava chateada e eu não conseguia superar. Situações que se repetem são karmas que precisam ser aprendidos e a gente ainda não aprendeu. Então faz de conta que a gente precisa aprender uma coisa e vai acontecer uma situação para a gente aprender aquilo. Se a gente não aprende, se a gente não entende e começa a fazer diferente aquela situação vai se repetir 1000 vezes, até que uma hora cai a ficha e a gente fala, olha, eu tenho que agir diferente, porque só assim esse ciclo que toda vez se repete da mesma situação na minha vida vai parar. Quando eu aprender que eu tenho que agir assim e não assado, para que eu não passe mais por essa situação, daí sim eu tive o aprendizado, essa situação para de repetir. Mas enquanto ocorrem situações repetitivas, quer dizer que é algum karma que a gente tem que aprender ou superar. Então sempre se atente. Ao escrever essa carta, pensa certinho situações.
sabe? Essa carta é muito importante, então vamos tirar alguns minutos com muito carinho, com muita atenção, fazendo uma autoavaliação, pensando as coisas que a gente faz de ruim, pensando as coisas que a gente pode melhorar. Esse é o momento da gente fazer uma introspecção, né? A gente avaliar nós mesmos e ver que a gente está sendo, de repente, ruim numa coisa ou outra e mudar essa situação. É esse o objetivo, né? Depois que a gente fizer essa carta, a gente faz uma oração, uma meditação. Não precisa fazer oração decorada, essa meditação tem gente que não consegue ainda fazer. Claro que a gente pode treinar todo dia para aprender a fazer meditação. Mas mesmo quem não saiba, conversa com Deus, pede perdão. Mas assim, o importante, tudo que você percebeu que é ruim que você escreveu naquela carta, tenta não repetir mais, né? Porque você perceber que tal situação é ruim, mas você vai todo dia faz a mesma coisa, não tem como eles perdoarem a gente se a gente não, né, resolver mudar as nossas ações, né? Daí a gente vai queimar essa carta que a gente escreveu. Por favor, cuidado para não se machucar. Se for o caso, peguem essa carta que a gente escreveu, ponha na ponta assim da chama da vela. Quando ela começar a pegar fogo, põe ela num potinho, num pratinho de vidro, né, de plástico. Não, senão queima, o plástico vai queimar com fogo. Então num prato ou num potinho de vidro, põe essa carta ali para que ela queime inteirinha. O interessante, o importante é que só vire cinzas daquelas coisas ruins que a gente escreveu. E enquanto isso, a gente pede para que seja perdoado os nossos karmas. Essas cinzas, depois que a gente acabar, devem ser jogadas em um jardim, ou a gente coloca num vaso de planta que tem em casa. Um cantinho assim que não vai chamar atenção, que ninguém fique vendo. Mas o importante é assim, você escrever sobre as coisas negativas, perceber, parar, pensar, perceber que tem essas coisas, escrever no papel pedindo perdão, porque você sabe que dia 31/12 e dia 30/6 os mestres vão estar reunidos, avaliando cada situação, cada karma de cada pessoa. Então a gente está aproveitando esse dia que eles estão juntos para pedir perdão. Então quando a gente escreve a carta e percebe que a gente enxerga alguns erros que a gente não estava percebendo, ao queimar a carta na chama, a gente está fazendo um ritual simbólico, ele está indo embora. Tudo que é ruim vai virar cinza. Essa coisa ruim não vai mais fazer parte da minha vida. É isso que o ritual quer dizer. Então é importante que a gente faça com muito carinho, com muita seriedade. E depois, né, como eu falei, essa cinza a gente põe no jardim ou num vaso com plantas. Depois a gente vai escrever uma nova carta, com os mesmos tópicos, sobre o físico, mental, emocional e planetário. Mas daí a gente vai falar as coisas boas, os dons que a gente tem, o que a gente faz de legal, o que a gente está ajudando. Tudo isso para a gente ver que nós também temos qualidades. Da mesma maneira que foi difícil fazer a carta para escrever as nossas coisas ruins. Lógico que é ruim. É a gente acordando para a realidade de coisas chatas que a gente faz. Então, quando a gente acordou escrevendo aquela carta chata, agora a gente vai escrever essa carta de coisa boa, vendo que Deus também deu dons pra gente, que a gente tem muita coisa boa, e a gente não pode nunca esquecer das coisas boas que Deus nos deu, porque Ele deu dons a todos nós. Apesar que às vezes a gente se esquece que tem o dom, mas Ele deu muita coisa boa. E essa carta você vai guardar para você. Você vai guardar com muito carinho para você lembrar que você tem muita coisa boa na sua vida e dentro de você. Essa carta você coloca embaixo do seu travesseiro e releia ela antes de você dormir nesse dia que você fez o ritual. Depois você a mantém junto com seus documentos importantes. Deixe ela guardada bem separadinha, porque assim você nunca se esquece das coisas boas que você tenha. Nunca se esqueça das coisas boas que a gente tem. Às vezes é fácil só ver as coisas ruins e esquecer de agradecer das coisas boas. Então esse ritual faz a gente olhar os dois lados. Indiferente da religião que a gente tenha, esse ritual é para a gente pedir perdão dos nossos pecados. Então assim, se você não acredita em karma, se você não acredita em reencarnação, isso não importa.
se você quiser, se você sentir no seu coração que deve fazer, faça esse ritual como sendo um pedido de perdão para Deus. Olha, eu fiz a carta, vi meus pontos negativos, vou mudar isso. Porque quando você escreve na carta seus pontos negativos, seu tico e tecos, né, seu cérebro, seu corpo, sua mente percebe, nossa, eu estou fazendo isso de errado. Nem tinha percebido. Então, quando a gente percebe as coisas ruins que a gente está fazendo, aí já é o primeiro passo para a gente mudar e não repetir elas. Então, esse ritual é para a gente pedir perdão para Deus. Então, mesmo que seja de outra religião, eu peço, se vocês quiserem e puderem, façam isso uma vez, porque a gente fica tão leve, tão em paz depois desse ritual, que é muito importante isso, e eu faço porque para mim faz muito bem para minha alma. Essa é uma maneira simples de fazer esse ritual. Nas próximas telas eu vou mostrar o ritual completo com todos os detalhes. Mas é sempre o que eu falo para vocês. Eu vou mostrar tudo que eu pesquisei, que eu encontrei que existe. O que vocês vão fazer ou não depende só do coração de vocês, da decisão de vocês. A minha missão aqui, como quem está ensinando a vocês, né, é que falar quais são as possibilidades. E vocês sigam seus corações. Aqui está de novo os mestres, né, para vocês visualizarem. Sempre começando do lado esquerdo, o primeiro de azul, mestre Elmória, rege o domingo. O segundo, mestre Confúcio, amarelo, rege a terça. O terceiro é a mestra Rovena, é a rosa e rege, o mestre amarelo rege segunda. O mestre Confúcio é amarelo e rege segunda. A mestre Rovena rege a terça e a cor rosa. Na quarta temos o mestre Serapis Bey, que é a cor branca. Na quinta temos o mestre Hilarion, que é a cor verde. Na sexta temos a mestra Nada, que rege o raio rubi dourado, e é na sexta-feira. E sábado quem rege é o mestre Saint Germain, que é a cor violeta. Aqui então eu coloquei tipo uma cartinha que eu tenho de modelo. Ritual da queima do karma. Todos os detalhes, quem faz, como faz. Eu tentei pôr o máximo que eu pude. Eu cortei a carta em vários pedaços para tentar que fique nítido para vocês lerem com calma. O importante é, para vocês fazerem isso, dê pause nesse vídeo para que você leia com calma. Pega o caderninho. Se isso interessa para vocês, escreva nesse caderninho. Coloca, dá pause aqui, lê com calma, escreva, vendo todos os detalhes. Aqui fala ao Senhor do Karma: eu solicito a sua avaliação segundo o merecimento, atenuação ou transformação dos meus karmas. Tá vendo? A gente quando escreve, ó, é o modelo da carta isso aqui, né? Aos senhores do karma. Eu peço que vocês avaliem se eu mereci, se eu tenho merecimento para atenuar, que é apagar, que é diminuir, atenuar é diminuir, ou transmutar, ou reduzir os meus karmas. E aqui descreve corpo físico, mental, emocional, porque assim dão exemplos. De repente você não tem como fazer, não tem ideia do que eu estou falando, então aqui tem exemplos para ficar fácil para vocês. Aqui continua a carta, daí fala da assinatura, nessa parte fala para a gente da carta de queimar, né, a carta na vela. Aqui também sugere acender um incenso. Se vocês gostam de incenso, se tem algum preferido, aqui ele sugere que você ponha também um incenso, como se fosse uma maneira a mais de eliminar tudo que é negativo, né? Aqui fala daí da carta positiva. Vamos escrever sobre as coisas positivas. Daí tem um modelo de como seria, também com exemplos. E aí pede, né, aquilo que eu falei para a gente colocar embaixo do travesseiro, repetir antes de dormir e depois guardar nos lugares importantes. Como eu sempre falo para vocês,
O mais importante é vocês quererem, é a sua conexão, é o querer fazer certo. Esse ritual nos lembra de muitos detalhes ao que ao longo do nosso dia, no dia a dia, a gente esquece e acaba fazendo coisa errada. Por exemplo, tem coisa, por exemplo, eu falei lá sei lá, abri uma ervilha e não lavei a latinha que pus no reciclado. Às vezes a gente tá com pressa e não faz, sabe, faz no automático as coisas sem pensar, mas não é porque eu fiz no automático e não lavei a latinha da ervilha, por exemplo, que eu deixei de errar com o meu planeta, porque vai impactar no meu planeta a minha não ação. Eu não fazer aquilo vai impactar no planeta. Então, mesmo sendo automático o que eu estou fazendo, acaba que... Então, destacando, mesmo que a gente faça sem pensar, que faça alguma coisa no automático, mesmo assim a gente está errando, mesmo assim a gente está gerando um karma que, no caso do exemplo da latinha de ervilha, por exemplo, vai impactar no nosso planeta. Eu considero muito, muito especial essa oportunidade que a gente tem de 2 vezes no ano a gente ser lembrado. Porque quando você vai escrever a carta, você para pensar, você fala, ó, o que eu fiz de coisa no físico? Ah, isso. Ah, no meu mental, ah, meus pensamentos, como é que estão? Então você para e se reavalia. Quando você se reavalia, você toma conhecimento que está repetindo uma coisa errada. E como acredito eu que todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ter evolução espiritual, todo mundo quer ser uma pessoa melhor, a gente vai falar, poxa, olha, eu vi que eu estou fazendo isso, não posso mais fazer isso. Ou não devo, seria bom eu não fazer, que seria melhor para minha alma. Seria uma coisa a menos para prestar conta para Deus. Então, isso é muito importante. Essas 2 vezes no ano que a gente tem, 30/6 e 31/12, conforme consta nos livros da Fraternidade Branca, nós temos a oportunidade de... Eles nos dão esse chacoalhão. Acorda, você está fazendo coisa que não é legal. Vamos tomar uma atitude? Vamos mudar isso? Então, sempre lembrando, nossas ações, pensamentos, sentimentos e palavras impactam na nossa vida e geram karma. Sempre. Amor e luz a todos.